Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo, agora sobre equação do segundo grau, certo? Então, como de praxe, né? Aqui eu já tenho a fórmula desenhada para vocês, vou só pegar aqui uma cor para destacar para vocês, né? Então tá aqui, né? Essa aqui é a minha equação do segundo grau, tá bom? Equação porque eu tenho já um valor definido e função, nós vamos ver mais para frente que a função vai variar de acordo com o valor do x. Então vamos lá, vamos rever o que nós já aprendemos, tá? Então as equações, ela é formada por A, B e C, que são números. Então aqui, ó, isso aqui é o número, o B é o número e o C é o número, tá? Basicamente, o único que não pode ser zero é o A. O A sempre é diferente de zero. Os outros não tem problema ser zero, porque se for zero, isso some. Se for zero, este some, né? Então, o único que não pode ser zero é o A, porque se sumir, deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, vamos para o que nós já aprendemos. Nós já aprendemos a calcular uma equação de segundo grau em que o B é igual a zero, ou seja, eu não tenho bx, né? Eu não tenho nenhum número multiplicando x, eu não tenho esse x aqui, ó, tá? Então, se eu não tenho ele, é fácil, né? Esse é negativo, eu quero isolar o x, então passo para o outro lado. Ou a forma correta, né? Eu somo o número 9 dos dois lados. Porque 9 menos 9 é zero, isso some e fica o 9 aqui. Mas a gente acostumou muito a falar que está negativo, passa para o outro lado com sinal invertido, né? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 9. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 9 sempre tem dois resultados, sendo um positivo ou outro negativo, né? Então, isso aqui é o que nós já sabíamos. Ah, outro exemplo. Mesma coisa, né? Eu quero isolar o valor do x, então x ao quadrado é igual a 3, porque ele é negativo, vai lá para o outro lado, inverte o sinal, né? Negativo vira positivo. E o inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. Só que veja, a raiz quadrada de 3, 3 é um número irracional, né? Não tem fim. Então eu posso deixar simplesmente nesse formato, tá? Aqui mesma coisa, x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então vamos lá. X ao quadrado, positivo passa lá, para o outro lado fica negativo, menos 4. Então x ao quadrado é igual a menos 4. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. Aqui todo mundo tem a vontade de calcular esse menos 4, mas veja, a raiz quadrada de um número negativo não existe, né? Não tem solução para este problema, pelo menos não até a segunda série do ensino médio. Só na terceira série do médio que a gente vai aprender o conjunto dos números imaginários, que vai entrar o menos i. Enquanto não entrar esse i ao quadrado, desculpa, é, não tem jeito, tá? Então, por enquanto, para nós não tem solução. E aqui um outro exemplo. Veja, aqui não é igual a zero, tá? O que não muda, eu consigo achar o valor do mesmo jeito, ok? Vou fazer aqui, ó, x ao quadrado é igual 16 positivo, passa lá para outro lado, fica negativo, tá? Então, opa, deixa eu corrigir aqui, 16. E esse 2 passa menos 2. Então fica aqui x ao quadrado. 16 menos 2 é 14. E x é igual a raiz quadrada de 14, tá? Como 14 é 2 vezes 7, né? Eu sei que raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7 são irracionais, tá? E 14 também é. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 14. Não tem o que fazer, tá? Esse aqui é o conjunto dos irracionais. Esse aqui também é do conjunto dos irracionais. Esse aqui não tem solução,
tá? E esse aqui tá no conjunto dos inteiros, ok? Então aqui a gente tem todos os exemplos possíveis para quando x estiver elevado ao quadrado e só tiver no número, tá bem? Então tem a fórmula de Bhaskara que a gente vai ver mais para frente. Preciso dela? Veja, nesse caso não. Vamos para um outro exemplo. Agora o c é igual a zero, ou seja, eu não tenho c, eu não tenho número aqui, ó. Eu não tenho número aqui que está sozinho, né? Então, esse c é zero, eu só tenho o valor do a, que se não tem nada é 1. Eu tenho b, que no caso aqui é mais 3. Aqui eu tenho a, que se está sozinho é 1. E aqui eu tenho b, que é menos 5, tá bem? Mas eu não tenho c em nenhuma dessas situações. Então, vamos pensar aqui agora. Eu não sei a fórmula de Bhaskara, mas eu estou vendo que o x está em ambos os casos. Então, ó, eu vou isolar o x e vou deixar o resto. Aqui tinham 2. Se eu tirei 1, ficou 1. Aqui só tinha 1. Se eu tirei ele, só ficou o número. Tá? Isso aqui continua igual a zero. Ah, mudou mudou a equação? Não. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. É exatamente a mesma coisa. Só que agora eu tenho uma multiplicação. Quando é que uma multiplicação dá zero? Uma multiplicação, vamos aqui pensar em dois números. A vezes B igual a zero. Para ser zero, ou A é zero, ou B é zero. Né? Um dos dois, pelo menos, tem que ser zero. Senão, não vai ter como obter uma multiplicação em que o resultado seja zero. Ou seja, resumidamente, esse primeiro x é zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Já desse lado aqui, ó, eu tenho que forçar dar zero, ou seja, x mais 3 tem que ser zero. Quando é que ele vai ser zero? Ele será zero quando 3 ir para o outro lado e ficar menos 3. Ou seja, ou x é zero, ou x é o oposto de 3, que é o menos 3. Né? Então, se eu pensar em um conjunto solução, esse conjunto será zero ou menos 3. Esses números, se eu colocar no lugar do x, dá zero. Veja, se eu colocar o zero aqui e o zero aqui, 0 ao quadrado é zero e 3 vezes 0 é zero. Então, o resultado, 0 mais 0 é zero. Se eu pôr o menos 3 ao quadrado é 9. Positivo, né? Negativo vezes negativo fica positivo. Se eu colocar o menos 3 aqui no lugar do x, 3 vezes 3 é 9. Positivo vezes negativo fica negativo. E 9 menos 9 também é zero, tá? Então, essas duas soluções são verdadeiras, ok? Agora, vamos para esse outro problema. Mesma coisa, eu não tenho c, mas eu posso isolar o x. Então, x, abre parênteses, tinham 2, eu tirei 1, ficou 1, e o número ficou sozinho. Veja, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Não mudei nada, mas eu deixei como uma multiplicação. Consequentemente, ou o x é igual a zero, ou eu forço isso aqui ser igual a zero. Para esse ser zero, esse 5 é positivo, negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, ou seja, o seu oposto, né? Ou seja, o x é igual a 5. Então, uma solução é zero, outra solução é 5. Então, o conjunto solução desse problema é zero ou é 5. Ok? Vamos para a próxima. Mesma coisa, tá? Aqui eu diria para pausar o vídeo e tentar fazer essas duas. Veja se você consegue. Pausou, tentou fazer. Espero que sim, né? Porque só assistir não é suficiente. É bom sempre treinar, fazer exercícios, exercitar as suas dúvidas. Mas vamos lá. Tem duas formas de fazer. Eu vou fazer primeiro a forma fácil. Eu só vou olhar para o x, tá bem? Eu sei que tem x dos dois lados, então vou isolar. Vou escrever o resto. Tinha 2, ficou 1, então ficou 3x. Só tinha 1, eu tirei ele, então só ficou o número. Tá? Aqui. Se eu observar, eu sei que esse x aqui, ó, tem que ser zero. Agora, essa conta inteira aqui, ó,
também tem que ser zero. Ou seja, 3x menos 18 tem que dar zero. Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Negativo ficou positivo, então vai ficar 3x igual a 18. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3, nós sabemos que x é igual a 6. 6, 12, 18. Então tem como solução que ou x é zero, que é do primeiro lado, ou x é 6 positivo. Tá? Por quê? 3 vezes 6 é 18 e 18 menos 18 é zero. Ok? Eu falei que dava para fazer de outra forma, então vamos fazer de outra forma. A outra forma seria o seguinte: eu observar que o 3 e o 18 estão na mesma tabuada, tá? Se eu conseguisse observar isso, eu iria tirar o 3 e o x, eu ia tirar os dois, tá? Se eu tirei o 3 e o x aqui, só ficou x, menos... Aqui não vai ser 18, né? Porque vai multiplicar por 3, então 18 dividido por 3 é 6. Isso tudo é igual a zero. Veja, 3 vezes que número dá zero? É 3 vezes zero do mesmo jeito, não muda. Mas aqui dentro ficou mais fácil de observar, né? O oposto de menos 6 é 6. 6 menos 6 é zero. Ou seja, como conjunto de solução, nós temos que é zero ou é 6. Tá bem? Veja que dá a mesma coisa. E o último. Aqui tem uma questão, né, que a equação não está igual a zero. Eu preciso forçar que seja igual a zero, ou seja, eu vou voltar esse x para esse lado, porque quando eu tirar ele não vai ficar ninguém. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x menos x, porque mudou o sinal. E não ficou ninguém, né? Ficou zero. Isso aqui, ó, 5 tira 1 é 4, então x ao quadrado mais 4x igual a zero. Agora ficou fácil, né? Ficou igual ao primeiro. Isolo o x que é em comum em ambos os lados, né? Tanto no primeiro quanto no segundo membro. Um x ficou e aqui ficou o 4. Veja, ele é positivo, o oposto dele tem que ser negativo. Então aqui, menos 4. 4 menos 4 vai ser zero, ou seja, conjunto de solução, ou o x é zero, ou o x é menos 4. Tá? Então aqui nós temos a resolução de quando C é zero. Então vimos quando B é zero, e agora vimos quando C é zero, tá? E agora o que que falta? A gente fazer uma revisão lá do oitavo ano, que é o quê? A equação completa. Da onde sai essa equação completa do segundo grau? Veja, sai da área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado mesmo? A área de um quadrado é igual a lado vezes lado. Mas como esses lados são iguais, eu digo que é L ao quadrado, tá? Veja, esses lados são iguais, mas eu só tenho um pedaço que vem até aqui e depois vem outro pedaço. Ou seja, o quadrado inteiro é a união do x mais o a. Então, eu vou escrever isso. A área desse quadrado é a união de x mais o a. Mas como nós vimos, se ele é um quadrado, os lados são iguais. E se são iguais, então lado vezes lado é este valor elevado ao quadrado. Tá? Vamos continuar então aqui. Vamos multiplicar então esses lados. X mais a vezes x mais a. Aqui nós temos a nossa famosa multiplicação distributiva, né? Que nós já fazemos desde o sétimo ano. Vamos trocar aqui a cor só para lembrar desse passo a passo. Ou seja, o primeiro vai multiplicar todo mundo lá do outro lado, tanto x quanto a. Depois que ele multiplicar, este a vai fazer a mesma coisa. Ele vai multiplicar o x e também vai multiplicar o a, tá? Então, fazendo esta multiplicação, nós vamos ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes ax, a vezes o x, ax novamente. Ah, professor, se eu escrever aqui x e a, aqui a e x, está errado? Não. A multiplicação, a ordem não altera, né? Então, sem problema. Mais a vezes o a elevado
ao quadrado. Veja, eu tenho aqui dois membros iguais, né? Eu poderia escrever isso como x vezes a mais a, mas toda vez que eu somo o mesmo número duas vezes, eu coloco como um produto, ou seja, 2ax mais a ao quadrado. Então, essa aqui é o produto da soma. Por que produto da soma? Porque está sendo uma adição. E se fosse uma subtração? Então, ó, vamos aproveitar o exercício da adição e pensar na subtração. Imagina que aqui é menos. Aqui é menos. O que, que vai acontecer? Veja, o x não muda, né? X vezes x, x ao quadrado. O que vai mudar agora é o x vezes o a. Por quê? Se o x é positivo e o a é negativo, positivo com negativo, aqui fica negativo. Mesma coisa que o a. O a é negativo. Multiplica o x positivo, positivo com negativo fica negativo. Agora, negativo vezes negativo, a vezes a, vai ser a ao quadrado. E negativo vezes negativo continua sendo positivo. E aqui então eu vou ter o meu único valor que vai ficar diferente é o menos a com menos a, que é menos 2a. Vocês vão encontrar muito, eles resumindo em livros ou na internet, já escreve desse jeito, ó, x mais ou menos a. Aí quando eles fazem o produto, eles vão fazer o quadrado do primeiro, x vezes x, mais ou menos duas vezes junto o primeiro com o segundo, então eu vou juntar o a com o x, mais o quadrado do segundo, o segundo membro é o a ao quadrado. Então, normalmente, vocês já vão encontrar os dois resolvidos nesse formato. Tem um terceiro produto notável, que a soma é o produto da soma com a diferença, tá? Esse aqui é interessante para o oitavo ano, mas não é tão aplicável assim para a gente. Mas vamos lá, tá? Então aqui, ó, só para vocês verem, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos ax, mais a vezes x mais ax, a vezes a ao quadrado. Mas veja, um é positivo e o outro é negativo. Positivo com negativo fica negativo. E menos a com mais a desaparece. Então fica x ao quadrado menos a ao quadrado. Isso daqui é interessante conhecer, mas pensa bem, nós vimos lá quando não tem o b, né? Eu acho que o primeiro exercício que nós fizemos foi menos 9, que era igual a zero. 9 é a mesma coisa que eu escrever 3 ao quadrado, não era isso? Ou seja, como resposta vai aparecer aqui um menos 3, porque é mais 3. E aqui um mais 3, porque esse é menos 3. Ou seja, uma forma mais fácil de fazer é o que nós fizemos antes. Negativo passa positivo, tira a raiz quadrada de 9. Isso vai dar mais 3 ou menos 3 como conjunto solução, tá bem? É interessante saber que existe, claro, mas o nosso foco vai estar no A positivo ou negativo, tá bem? Nós vamos estar mais preso nessas duas situações. Vamos a elas. Então aqui eu tenho. A gente vai pensar como um quadrado, certo? Veja, duas vezes o primeiro com o segundo, não é? Então, que número multiplicado por 2 deu 8? Já que aqui é 1. Esse aqui é 1, óbvio, né? Então tem que sempre destacar isso. Metade de 8 é 4. Então eu sei que isso aqui está numa situação de x positivo, né? Porque aqui é positivo, 4. Isso elevado ao quadrado. Vou dar um espacinho aqui, igual a zero. Por que esse espacinho? Para eu ter certeza que isso é um quadrado. E se isso for um retângulo? Se for um retângulo, um lado é diferente do outro. Então eu vou ter que completar esse quadrado. Ou eu vou ter que somar, ou eu vou ter que subtrair. Vamos olhar aqui a situação. Se isso aqui realmente é um quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Confere. Duas vezes o primeiro com o segundo. 2 vezes 4 é 8, 8x. É, aqui que a gente iniciou, né? Tinha que dar certo.
Agora, esse terceiro membro aqui, ó, é o problema. O quadrado do segundo, 4 vezes 4 é 16? É 16. Então, perfeito. Ele é um quadrado. Ele é um quadrado. Ufa. Se ele é um quadrado, eu já sei até o valor aqui. O x é menos 4, porque 4 menos 4 é zero. Ou seja, como conjunto de solução, nós temos o que a gente chama de raiz dupla. É um único valor que representa as duas raízes da equação do segundo grau. Se eu fosse desenhar ela, a gente vai ver gráfico mais para frente, mas se fosse olhar o gráfico seria, ele viria até aqui, ele encosta e sobe, tá? Então ele estaria aqui, ó, menos 4, tá bem? Só tem uma única solução, e aí já vale comentar, né? E esse valor aqui onde cortou o eixo y, o que que ele significa? Veja, se está cortando o eixo y, significa que no x aqui, ó, é zero. Se eu pensar em pôr o zero aqui, isso some. Se eu colocar o zero aqui, isso some. O que que sobrou? 16. Então, esse valor aqui é o valor do C, que no caso é 16. A gente chama ele de intercepto vertical. A gente vai ver mais pra frente. Vamos ver o próximo ser um quadrado? Vamos lá. Metade de 10, porque é duas vezes, né? Então, metade de 10 é 5. Então, eu sei que é x mais 5 ao quadrado. Tá aqui. Ok? Vamos lá. Quadrado do primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro com o segundo, 2 vezes 5 é 10, junta com x, 10x. Perfeito. Agora, o quadrado do segundo membro, 5 vezes 5 é 25. E aqui deu 16. Então, eu preciso fazer o 25 mais alguma coisa ser igual a 16. 25 é positivo, eu vou jogar lá para o outro lado para ficar menos 25. Então, esse número que eu estou procurando, ele é 16 menos 25. Ou seja, o número que eu estou procurando é 9. Só que 9 negativo, né? Porque o número mais distante do zero é o 25. Ou seja, eu tenho que vir aqui e completar esse quadrado, colocando um menos 9 aqui, ó. Igual a zero. Pronto. Agora eu consigo calcular. Ah, o cálculo vai ser igualzinho, facinho aqui. Aqui nesse aqui eu já sabia que era zero, porque era um quadrado. Esse não é um quadrado, porque eu tive que completar. Ou seja, ele é um retângulo, né? E por ser retângulo, eu preciso observar qual é o valor que eu tive que acrescentar ou cortar dessa figura. No caso, eu tirei 9. Vamos calcular então. Eu quero achar o valor do x, mas veja, ele está ao quadrado, eu tenho esse 9 aqui. Como ele está sozinho esse 9, eu vou passar ele lá para o outro lado como mais 9, tá? Então, vai ficar x mais 5 elevado ao quadrado igual a 9. O inverso de um número ao quadrado, raiz quadrada. Então, até aqui, nenhuma novidade. A gente já sabia fazer isso com o que nós aprendemos antes. Opa, eu estou colocando o quadrado aqui, eu tirei a raiz, né? Então, x mais 5 igual a raiz quadrada de 9. X mais 5, raiz quadrada de 9, é mais ou menos 3. Ou seja, isso me indica que teremos duas contas. Vou apagar isso daqui. Vamos apagar isso daqui para a gente ter espaço para poder calcular. Aqui. Pronto. Já dá para a gente usar. Vamos aqui buscar de novo a cor. E vamos lá então. Ó, duas contas. Uma conta, eu vou fazer x mais 5 igual a 3 positivo. E outra conta eu vou fazer x mais 5 igual a 3 negativo, tá? Ou seja, o retângulo ele tem tamanhos diferentes, logo resultados diferentes. Então, x é igual a 3. O 5 é positivo, passou para lá, ficou menos 5. 3 com menos 5 é igual a menos 2. Tá aqui, tá? O outro lado, x é igual a menos 3. O 5 é positivo, passar para lá negativo. Menos 5. E 3 com menos 5 é igual a menos 8.
Ele é um retângulo, logo tem dois resultados diferentes, sendo eles, como conjunto solução, o menos 2 e o menos 8. Tá? Ou seja, se eu pegar o menos 2 e colocar aqui para calcular, essa conta tem que dar zero. Tá? Ou seja, menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4, negativo com negativo, positivo. 10 vezes menos 2, positivo com negativo fica negativo. 2 vezes 10 é 20, mais 16. 16 com 4 é 20, 20 menos 20 é 0. Opa, provei o menos 2. Agora vamos provar o 8. 8 vezes 8 é 64, positivo. 10 vezes 8 é 80, mais positivo com negativo fica negativo. E o 16? 16 com 64, 64 mais 6 é 70, mais 10 é 80. E 80 menos 80 é 0. Então, provei que as duas soluções são verdadeiras, tanto o menos 2 quanto o menos 8, tá? Vamos acertar aqui. Então, ó, aqui nós estamos usando a ideia de completar esse quadrado, tá? E quando for ímpar? Quando é ímpar, aí já é um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque eu vou ter que pegar metade de 5, que é 2,5 ao quadrado, igual a zero. Ah, professor, mas vai dar certo? Vai. Só dá um pouquinho de trabalho. Veja, o quadrado do primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro com o segundo. 2 vezes 2,5 é 5, que junta com x, menos 5, né? Porque aqui é negativo também. Agora, 2,5 vezes 2,5 é 6,25. Ou seja, eu tenho aqui um 6,25 e eu preciso de algum número para que isso dê 6, porque aqui é 6, ó. Tá? Eu preciso que dê 6. Esse 6,25 que é positivo, quando eu passar para o outro lado, fica negativo. E aí dá para perceber, né? 6 menos 6,25, esse número que eu estou procurando é subtrair 0,25. Então aqui vai entrar um menos 0,25. Nossa, professor, entrou um número com vírgula. É verdade. Mas dá para calcular, ok? A gente vai até usar um recurso aqui para facilitar. Ó, x menos 2,5 ao quadrado é igual negativo, passou para lá, ficou positivo. Mas em vez de escrever 0,25, eu vou escrever isso como uma fração. Nem vou pôr parênteses, vou escrever x menos 2,5. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. Mas eu não vou fazer a raiz quadrada de 0,25, eu vou fazer a raiz quadrada de 1/4. R$ 1 dividido para 4 pessoas não é 25 centavos? Então, usando fração, vai facilitar o nosso cálculo. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, e esse meio é 0,5. Então, eu vou ter aqui mais ou menos 0,5. X, então vamos para as duas contas. Uma, eu vou usar o valor positivo, mas eu vou usar em forma numérica agora. Meio, 0,5. E a outra, x menos 2,5 é igual a menos 0,5. Negativo passou para lá positivo, então x é igual a 0,5 mais 2,5. X é igual a 3. E a outra aqui, x igual a menos 0,5 mais 2,5. X é igual a 2, porque 2,5 tira meio, ficou 2, ok? Então aqui eu tenho meu conjunto de solução. Ele é composto por 2 e 3, ambos positivos. Veja, se eu colocar o 2 aqui, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 5 é 10, mais 6. 6 com 4 é 10, 10 menos 10 é 0. Então, provei com 2. Provando com 3, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 5 é 15, mais negativo, porque mais com menos é menos, mais 6. 9 com 6 é 15, 15 menos 15 é 0. Tá? Ah, professor, mas esse completar os quadrados, ter um retângulo, eu me confundi um pouco. Tem outra forma da gente observar. Vamos olhar para o retângulo agora. Olha só, essa é a forma que eu adoro. A gente chama de soma e produto.
Eu acho que ela para equações de segundo grau é muito elegante, tá? Principalmente se for facinho, assim, o x já ser igual a 1. Vamos lá. A área do retângulo, calcula igual a área do quadrado, né? Então, x mais a. Por que x mais a? Até aqui é x mais o pedacinho do a. Vezes o x mais b. Tá aqui. Esse pedacinho é x, eu vou somar aqui com o pedaço do b. Veja, eu vou fazer igualzinho a multiplicação que nós fizemos com os quadrados, tá? O primeiro multiplica os dois, o segundo também multiplica os dois. Então, aqui eu vou ter x quadrado mais bx, ou seja, o x multiplicou todos daquele lado, agora o a mais ax mais ab. Veja, eu tenho ali uns x em comum, só que eu não sei o valor do a e do b. Mas eu posso isolar o que está em comum, como a gente fazia para determinar uma equação quando eu não sei o valor do... Desculpa, quando eu não tenho o valor do c, né? A gente não isolava o x, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. X ao quadrado mais... Eu isolo o x e só escrevo a mais b. Tá bem? Mais ab. Só para ficar mais bonitinho a escrita, eu vou colocar o a mais b na frente, porque normalmente o número vem primeiro, né? Depois a letra. Então, a mais b, x mais ab. Veja, isso aqui é uma soma. Isso é uma soma. É a soma do valor do a mais o valor do b. E esse aqui é um produto. Produto. É o valor do a vezes o valor do b, tá bem? Eu não mostrei lá no quadrado, mas eu vou mostrar aqui outro também. Se você não entender essa multiplicação distributiva, ó, vem para a figura. Olha só esse quadrado aqui. Esse lado é x, esse lado é x. Ou seja, x vezes x, x ao quadrado. Essa altura aqui, ó, é o lado azul, mede x. E a base aqui, ó, é o amarelo, mede b. X vezes b, bx. Aqui mesma coisa, né? O azul é x e a altura é a. AX, e aqui A vezes B, AB. Somando esses pedacinhos das áreas, é a área total, e isso prova aonde a gente chegou aqui, tá? Então agora a gente vai tentar resolver os exercícios não utilizando o completar os quadrados, como foi feito no anterior, tá? A gente vai fazer agora pensando em somar e multiplicar, ou seja, eu preciso pensar em dois números somados que dê 5. Veja, é positivo, aqui é positivo. Então, eu preciso de dois números positivos que somados seja igual a 5. Quem são esses números? Bem, eu posso pensar em 0 mais 5, 1 mais 4 e 2 mais 3, né? Por que eu não posso pensar em outros valores? Porque aí eu vou inverter, né? 3 mais 2, mas eu já tenho 2 mais 3. Então, esses dão 5. E o produto, 0 vezes 5, 1 vezes 4 e 2 vezes 3, que são os mesmos números. Ou seja, apenas um desses vai satisfazer os dois lados. Se você olhar bem, você vai ver que é esse daqui, ó. 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Então, eu já sei que o meu retângulo, quando eu calcular a área dele, esse valor é 2 e esse valor é 3. Olha que fácil. Isso aqui igual a zero. Olha que beleza. Por que beleza? Quando é que uma multiplicação é zero mesmo? Quando um dos lados é zero, não é isso? Para que ser zero, basta que esse x seja o oposto, menos 2. Então, se o x for menos 2, zero é a equação. Então, eu já tenho um número aqui do conjunto de solução, menos 2. Qual é o outro número do conjunto de solução? Quando esse x aqui for o número que zera com mais 3, o oposto, menos 3. Então, aqui é menos 3. E acabou, tá? Pensando na soma e produto. Vamos para isso aqui agora, ó. Negativo. Mas aqui é positivo. Quando é que um produto é positivo? Quando os dois sinais são iguais, ou seja, tanto A quanto B são números negativos, ok? Por causa dessa multiplicação. Então vamos lá. 8. Ou é 0 menos 8, ou é menos 1
com menos 7, menos 2 com menos 6, menos 3 com menos 5, menos 4 com menos 4. Até porque poderia ser um produto notável, né? Porque, agora vamos olhar para a multiplicação. 0 vezes 8, 0. Não é. Menos 1 vezes menos 7. 1 vezes 7 é 7, negativo com negativo é positivo. Menos 2 com menos 6, negativo com negativo é positivo, 2 vezes 6, 12. Menos 3 com menos 5, 3 vezes 5 é 15, menos com menos fica positivo. Menos 4 com menos 4, 4 vezes 4 é 16, positivo. Veja, eu preciso que o valor seja 12,8. A única solução para ela é o menos 2 com menos 6. E a multiplicação, menos 2 vezes menos 6, que também deu 12, ok? Então eu já sei que esse retângulo, ele é do tipo x menos 2 vezes x menos 6 igual a 0. Da soma saiu 8 e do produto saiu 12. Então eu tenho aqui que ou x é igual a 2 positivo, ou x é igual a 6 positivo, né? Porque tem que ser o sinal oposto. E acabou o problema. Vamos para a última. Agora que é mais complicadinho, né? Por quê? Veja, aqui é negativo. Se ele é negativo, então eu sei que o maior número, vamos dizer que A seja maior que B, tá? Em termos de distância do zero. Ou, A maior que B não, fica estranho, né? A está mais distante de zero, ok? Então, se A está mais distante de zero e esse resultado é negativo, obrigatoriamente o A é menor que B, tá? Então, A vai ser um número negativo. Então, eu vou pensar o A como negativo e o B eu vou pensar como positivo. Por que que eu vou pensar como B positivo, professor? Porque um lado tem que ser negativo e um lado positivo para que quando multiplicar apareça esse sinal aqui, ó, tá? Mas com menos na multiplicação, né? Positivo com negativo permanece o negativo. E o A tem que ser mais distante do zero do que o B para permanecer o sinal dele de negativo. Aqui eu quero que permaneça o sinal do A, tá? Então eu tenho que pensar nessas duas regrinhas. Vai ser simples? Claro que não. Mas conforme vai treinando, isso vai facilitando. Parte do mais fácil. Qual que é o mais fácil? Menos 4 mais zero. Isso não vai dar menos 4? Vai. E agora? Bem, os sinais têm que ser um positivo e um negativo, né? Então, eu vou deixar esse mais distante do zero, uma unidade, ou seja, uma grandeza menor do que o anterior. E esse aqui, eu vou colocar 1. Menos 5 com mais 1 dá menos 4, né? Isso aqui dá menos 4. Menos 6 com mais 2, isso aqui também dá menos 4. Menos 7 mais 3, isso aqui também dá menos 4. Menos 8 mais 4, isso aqui também dá menos 4. E dá pra ver que isso aqui vai ser muito longo, né? Mas como aqui o valor é pequenininho, menos 5, então acho que a gente já tem ele aqui, ó. Né? Eu já tenho ele aqui, ó. Porque se eu fizer o menos 5 vezes 1, é igual a menos 5, né? Ou seja, esse retângulo, ele é x menos 5, x mais 1, igual a zero. Tá? Quando é que essa multiplicação é zero? Quando x for igual a 5 positivo ou quando x for menos 1. Tá bom? Na dúvida, pego esse valor, coloco aqui e faço a conta. 5 vezes 5 é 25. 25 tira... deixa 25 positivo. Aqui é 25. Aqui, 5 vezes 4 é 20 negativo. Menos 20 com menos 5 dá menos 25. 25 menos 25 é igual a zero. Ou seja, realmente 5 é raiz. Faça a mesma coisa com menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui,
Menos 4 com menos 1 dá mais 4, né? 4 vezes 1 é 4, negativo com negativo vira positivo. 4 mais 1 é 5, e 5 menos 5 também é zero. Lembrando que aqui é o menos 5, né? Veja que interessante, outra dica. Se você não sabe como calcular de jeito nenhum isso aqui, testa a raiz. Então você tem lá as alternativas. Vamos pegar aqui as alternativas. Espera aí, vamos por aqui, ó. Eu tenho a alternativa A, B, C, D. E olhando para esse aqui, ó, vamos pensar que esse problema apareceu lá. Como alternativa, eu tenho aqui isso, conjunto de solução 2, 6, menos 2, menos 6, 2 e 6. Qual deles é verdade? Veja, se você pegar esse 2 e colocar lá, você vai ver que dá zero. Então ele é candidato. Eu ainda não sei se ele tem uma única solução, certo? Eu vou testar o 6. O 6 também vai dar zero. Opa! Se 2 deu zero e 6 deu zero, não pode ser só um, tem que ser os dois. Então esses aqui já se anulam. O negativo não vai dar zero. O outro menos 6 negativo não vai dar zero. E esse tem as duas soluções, né? As duas raízes. Então, mesmo sem saber fazer a conta, eu botei o valor no lugar do x, fiz a conta e deu zero. É uma alternativa. É a que eu gosto? Não. Mas vai resolver seus problemas. Outra forma de calcular, né? Então agora a gente entra na fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar dela. Lembrar não, né? Vamos compreender essa fórmula melhor. Ó, a fórmula de Bhaskara é um cálculo matemático para determinar as raízes de uma função de segundo grau por meio de seus coeficientes. Esse coeficiente que multiplica a variável desconhecida x das equações. A terminologia de fórmula é uma homenagem ao seu criador, o professor e astrólogo indiano Bhaskara Acharya. Ele é tido como um dos principais matemáticos do século XII. Importante aqui, né? Coeficiente, eu estou falando aqui do A, do B e do C. Eu preciso desses três valores para usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? E a variável x. Ele fala função. Por que função? Porque x é variável, ou seja, eu tenho lá ax quadrado mais bx mais c, mas não é igual a zero, é igual a y, ou, em alguns livros, igual a f de x. Onde o que acontece? Para cada valor que eu colocar no lugar do x, eu vou ter um resultado diferente. Então, se o x é 1, eu ponho 1 no lugar do x, eu vou achar um valor. Quando o x for 2, eu vou colocar 2 no lugar do x e vou achar o segundo valor. E eu vou achando vários valores para cada vez que eu coloco. Ou seja, é uma variável, varia de acordo com o valor do x, tá bem? Já a equação, ela é igual a zero. Ou seja, ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. Existe um valor único, ou no caso da equação de segundo grau, existem no máximo dois valores que dá zero, tá? Pode ser uma raiz dupla, que é um único valor, né? Só tem uma raiz. Pode ser dois valores, retângulos, ou pode não ter resultado, né? Ser um conjunto vazio, que eu represento assim, ou eu represento assim. Nós já vimos isso anteriormente, tá bem? Vamos lá. Fórmula de Bhaskara. Ah, professor, ele criou isso do nada? Lógico que não. Ele sabia que a equação de segundo grau tinha esse formato, ax quadrado mais bx mais c, tá bem? E o que ele fez? Ele baseou nisso e foi trabalhando essa equação. Se a gente olhar de trás para frente, é muito mais fácil, né? Tá dividindo, passa multiplicando, tá subtraindo, passa somando. Como isso aqui é uma raiz, tira a raiz quadrada. Essa raiz some daqui, aqui aparece um 2ax mais b elevado ao quadrado. A volta é muito mais fácil, mas vamos na ida, porque ele saiu daqui, ó. Este foi o início dele. Início, não é à toa que ele é um dos maiores matemáticos da época dele, considerado, né? Então vamos lá, o que ele fez, ó? Ele multiplicou essa equação por 4a. Então quando ele multiplicou por 4a, aqui apareceu 4a vezes a, então ficou a ao quadrado. O x ao quadrado já estava. 4a vezes bx, 4abx. E o 4a vezes o c, 4ac. E 4a vezes 0 é 0, né? Então não mudou nada de um lado. Do outro lado apareceu um monte de 4a. Aí o que ele fez? Ele subtraiu os 4a, 4ac. O que é se subtrair? Ele pegou isso aqui que era positivo
e passou lá para o outro lado negativo. Ele só fez isso, tá bem? E ele veio para cá, ó, sumiu o zero e apareceu ele aqui, tá? Isso aqui tá muita cara de quadrado perfeito. Lembra do quadrado perfeito? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro com o segundo mais o quadrado do segundo. Se eu pensar nisso, se eu pensar que isso aqui é o quadrado do primeiro, dá para perceber que a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então ele já tinha um pedaço aqui, ó. Então pensando na como que isso aqui virou um quadrado, ó, ele já tinha isso aqui. Tá bem? Olhando para esse lado aqui, né, duas vezes o primeiro com o segundo, ó, né, multiplicado por 2 o valor do meio. Então, aqui tem um 2 também, que é o 2ax. Só que está multiplicado por um b. Ele precisa, e óbvio, né? Se aparece um b aqui, então ele precisava ter um b aqui. Só que quando ele acrescenta esse b, vai aparecer também um b ao quadrado. Então, o que, que ele fez? Ele somou um b ao quadrado em ambos os lados. Ele acrescentou um b ao quadrado aqui. Como isso é uma igualdade, tem que aparecer do outro lado também. Olha só como o lado esquerdo já está parecido com o que nós temos dentro da raiz. Bem, vamos continuar aqui. Então, quando aparecer esse b ao quadrado, olha aqui, ele transformou isso num quadrado, tá? E lógico que aí provavelmente ele já abriu um sorriso porque ele já tinha terminado o problema. Agora é só a parte matemática que é simples. O que, que ele fez? Ele isolou isso, né? Tirou esse quadrado daqui. Então, raiz quadrada do outro lado. A raiz quadrada tem dois resultados. Ele botou mais ou menos já para deixar claro que tem dois resultados. Para deixar somente o x aqui, esse b está positivo, passou para o outro lado negativo. Quando eu falo subtraindo b em ambos os lados, é pegar esse positivo e passar para lá negativo. Foi isso que ele fez aqui, ó. Tá bem? Olha só ficou 2ax. Esse 2a está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo, não é? Então tá aqui, ó, e finalmente dividindo por 2a ambos os lados. Então isso aqui some e aparece o 2a do outro lado e eu tenho a minha fórmula, tá? A grande sacada estava aqui, ó. Transformar isso num quadrado. Quando ele chega num quadrado, as coisas facilitam. E é interessante perceber que essas fórmulas são equivalentes. Esse ax quadrado mais bx mais c é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, ele não criou do nada. É legal perceber isso, tudo bem? Quem são A, B e C? Bem, na fórmula de Bhaskara é tudo que eu preciso, né? Eu preciso saber o B, eu preciso saber o A, eu preciso saber o C, tá? Óbvio que todos os A's, todos os B's, eu preciso saber de todos eles, coloco no lugar, calculo e acabou o meu problema. Veja, no primeiro exercício, o x está sozinho. Se não tem nada, é porque tem um. Por quê? Porque ele está escrito. Se fosse zero, ele não estava aqui. Então, nesse primeiro exercício, A é 1. Quem é o B? O B é 2. Quem é o C? Opa, deixa eu colocar aqui um B, né? Opa, B é 2. E o C é 3. Pausa o vídeo. Faz os outros. Você fez? Espero que tenha tentado. Vamos lá. Por quê? Porque agora, óbvio, né? Fica um pouquinho mais difícil. O A tá fácil, né? O x quadrado aí tem um 2 do lado dele. Agora, e o B? O B, lembra da equação de segundo grau? Ax quadrado mais bx mais c tem que ser igual a zero. Bem, o B está multiplicando o x. Tem x aqui? Não, tem x quadrado. O x não. Então, o B não existe. Se ele não existe, é o zero que o define. E o C é igual a 3. No de baixo, o A é igual a 4. O B é igual a menos 2. Veja, tem um sinal aqui de negativo. Ó, ele vai junto com o número, ok? Ele é o do número. Não pode esquecer. E o C? Ah, o C não aparece nenhum número sozinho. Então, se não aparece nenhum número sozinho, é porque o C é zero. O próximo, o A, veja, é menos 3. O B, o x é menos 1, tá? Se ele está escrito, quer dizer que existe. Então, aqui é o número 1, menos 1. E o C
é menos 9, tá? E o último? Ah, o último, eu quero colocar o a igual a 2, mas tem um problema. Isso aqui tá igual a zero? Não, né? Então, primeira coisa a fazer, vamos passar para o outro lado e deixar igual a zero. Então, mais x quadrado menos x quadrado, menos x vira mais 12 vira menos 12. E agora saiu todo mundo, ficou zero. Bem, aqui eu consigo juntar algumas coisas. 2x quadrado com menos x quadrado, 2 tirar 1 fica 1, né? Então fica x quadrado. Mais 6x com mais 1 fica mais 7x. Mais 1 menos 12 fica menos 11. Igual a zero. Agora sim, o a é 1, o b é 7 e o c é menos 11, ok? E agora sim eu tenho os valores para cada equação que eu coloco no lugar do a, do b e do c e sou capaz de calcular, tá bem? Tem exercícios aqui que são mais fáceis, mais complexos. Tem exercícios que, sinceramente, eu não usaria a fórmula de Bhaskara, porque só de olhar já dá para saber como calcular, né? Olha aqui, positivo passa para o outro lado negativo. Eu vou até calcular esse, ó. O 3 é positivo, passa negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E o inverso de número ao quadrado é a raiz quadrada de menos 3/2. Óbvio que não existe solução, né? Porque não tem raiz quadrada de um número negativo. Esse aqui também eu não iria me estressar em usar a fórmula de Bhaskara. Eu tirei o 2x porque aqui é 2, aqui é 2. Então só ficou aqui 2x. 2 vezes 2 é 4, x vezes x, x ao quadrado. Então 4x ao quadrado. E do outro lado, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. X continua. Para dar zero, 1x aqui é zero, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é zero. E isso daqui, ó, tem que dar zero. Então, para isso ser zero, 2x menos 1 tem que dar zero. Então, 2x é igual a 1 negativo passa positivo e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o outro x tem que ser meio, tá? Equação do segundo, a fórmula de Bhaskara vai gastar umas 15 linhas. E aqui a gente resolveu rapidinho, né? Então, tem essas vantagens e desvantagens. Ok? Vamos lá? Estudando um pouquinho de gráficos, tá? Como que é essa questão de estudar gráfico? Veja, a gente vai ver no próximo vídeo, mas vamos antecipar alguma coisa. Se o x ao quadrado é maior que zero, o gráfico é positivo, ou seja, se ele é positivo, a concavidade é para cima, tá? Se x é menor que zero, então ele está triste. E essa concavidade é para baixo, tá? Outra coisa que nós aprendemos é o coeficiente linear, que é o c, tá? Então, ele está aqui. Quando o x é zero, ou seja, se eu chamar o x de zero, o que vai sobrar é só o número que está sozinho. Ah, professor, se não tiver número, significa que é zero com zero mesmo. O gráfico sai daqui. Seria isso, né? Que mais? A gente sabe calcular as raízes. Tudo que nós vimos nesse vídeo foi calcular qual é o valor do x para que y seja zero, tá bem? Então aqui eu tenho a raiz 2, aqui a raiz 1, a ordem não importa, né? Mas saber disso. Outro valor importante que a gente vai aprender é o vértice. O que é o vértice? É o valor do meio. Você pega aqui a raiz, pega a outra raiz, calcula a média. Como é que calcula a média? Pega a primeira raiz, soma com a segunda raiz e divide por 2. Esse é o valor do meio, né? É a média. Então, é esse valor aqui. Se eu colocar ele no lugar da equação, eu vou achar o meu y vértice. Ou seja, o meu valor de máximo, quando a equação tem x negativo, ou de mínimo, quando a equação é x positivo. Tá? Daí eu vou ter aqui um vértice, que é um valor de mínimo, ok? Muito obrigado, boa tarde a todos, bons estudos e tchau.